Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal novamente. Então traremos mais um vídeo, um assunto bem importante. Qual que é a relação entre enxaquecas e risco de AVC? Ou seja, enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, é um assunto muito comum no dia a dia do consultório médico, né? E entender a relação entre enxaquecas e risco de acidente vascular cerebral, o AVC, é essencial para a prevenção e o tratamento dessas condições. Então, no vídeo de hoje, nós exploraremos essa conexão e como você pode tomar medidas para reduzir esse risco. Bom, o que são enxaquecas afinal? Esse termo, né? Uns chamam só de dor de cabeça. Tá? Enxaquecas são dores de cabeça intensas e recorrentes, elas se repetem. Caracterizada por uma dor latejante, pulsátil, em um dos lados da cabeça, às vezes frontal. Tá? Existem dois tipos principais de enxaqueca. A enxaqueca com aura, A-U-R-A se escreve, tá? E a enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura, ela é acompanhada de sintomas neurológicos temporários, aquela que assusta, como alterações visuais, né? Enquanto a enxaqueca sem aura não apresenta sintomas, é só dor de cabeça, intensa, recorrente, né? Os sintomas de enxaqueca podem incluir, além da dor de cabeça intensa e latejante, também náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, que a gente chama de fotofobia, sensibilidade ao som, a fonofobia, e em alguns casos, sintomas neurológicos temporários, que é a aura. Tá? Então, a conexão entre enxaquecas e AVC é muito importante. Vamos entender um pouco mais sobre essa relação. Tá? Enxaqueca com aura e AVC isquêmico, aquele de entupir o vaso, existe? Tem alguma relação? Afinal, alguns estudos mostram que pessoas que sofrem de enxaquecas com aura têm um risco aumentado de AVC isquêmico. Nossa, alarma, né? Assusta. Acredita-se que a inflamação e a constrição dos vasos sanguíneos durante um quadro de enxaqueca com aura possa contribuir com a formação de coágulos sanguíneos. Tá? Então é algo para se preocupar, prestar atenção, mas também não é uma relação direta, que sempre ocorre, é mais raro, tá, gente? E a enxaqueca sem aura, que é só aquela dor de cabeça comum, e AVC hemorrágico. Existe essa relação? Não existe? Sim, embora a relação entre enxaqueca sem aura e AVC hemorrágico, aquele que sangra no vaso no cérebro, seja menos clara, é muito pouco visto, alguns estudos sugerem ou já sugeriram que pessoas que sofrem de enxaqueca sem aura podem também ter um risco aumentado de AVC hemorrágico. Porém, gente, assim, não é algo para se considerar muito importante, tá? Porque precisa de mais pesquisas, ou seja, são necessárias para entender completamente essa conexão. E eu vou falar um pouco mais de parte técnica, os mecanismos biológicos da relação da enxaqueca com o AVC. Tá? Existem várias teorias sobre os mecanismos biológicos que podem explicar a relação entre a enxaqueca e o AVC. Algumas teorias incluem inflamação e constrição dos vasos sanguíneos. A hipercoagulabilidade, o que é isso? É o aumento da tendência a formar coágulos sanguíneos. E a disfunção endotelial, técnico termo, né? Hoje geralmente trago coisa mais leve. A disfunção endotelial são danos no revestimento das paredes dos vasos sanguíneos. Ou seja, as teorias são diversas, tá? E que pode ocorrer uma alteração em qualquer uma dessas etapas biológicas e causar a enxaqueca e o AVC juntos. Bom, a prevenção e o gerenciamento do risco de AVC em pessoas com enxaquecas que é o importante. Então, como prevenir a enxaqueca, evitar que ela seja crônica, que ela ocorra. Tá? Afinal, como podemos evitar o AVC em pessoas com enxaqueca? Primeira coisa, gente, o controle dos fatores de risco modificáveis. Quais são? Para reduzir o risco de AVC em pessoas com enxaquecas, é fundamental controlar os fatores de risco modificáveis, como a hipertensão arterial, tem diversos vídeos no canal sobre isso, diabetes, tabagismo e obesidade, ou seja, são fatores para o AVC, né, que a gente fala bastante. E o gerenciamento das enxaquecas. O tratamento adequado das enxaquecas também pode ajudar a diminuir o risco de AVC nesses pacientes da enxaqueca com aura. Isso inclui o uso de medicamentos preventivos, os profiláticos, bem como a identificação e o controle dos gatilhos das enxaquecas. Então, você tem que estar consultando com o seu médico neurologista para saber como usar o remédio certo, a dose certa, o tempo certo.
Tá? Outro fator que a gente tem que ver é o estilo de vida saudável. Então, adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, tem vários vídeos no canal falando de dieta já, exercícios regulares, controles do estresse, sono adequado, isso pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das enxaquecas. E, consequentemente, diminuir o risco de AVC. Assim, concluindo, meus amigos, a relação entre enxaquecas e o risco de AVC é uma área de interesse crescente na pesquisa médica. Então, entender essa conexão, tomar medidas preventivas como controlar fatores de risco, gerenciar as enxaquecas, podem ajudar a reduzir o risco de AVC em pessoas que sofrem dessas dores de cabeça debilitantes, incapacitantes. Então, para isso, consulte sempre um médico, um profissional de saúde, para obter orientação personalizada sobre a prevenção e o tratamento de enxaquecas e AVC. Ok? Então, gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, ative o sininho do canal. Assim você receberá a notificação de nossos vídeos que eu vou postar toda semana. Um grande abraço!